paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Que bênção ter você aqui conosco. A nossa EBD é mais forte com você. E se você ainda não me conhece, sou a professora Néia Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Agora, se você está chegando ou se você já é veterano por aqui, por favor, não esquece não, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa aí as notificações, ou seja, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E você também já sabe que aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma do Jardim de Infância até a turma de adultos. Então, o nosso canal é para a família toda. Já compartilha aí com o pessoal da sua igreja, da sua família, os seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas e a nossa escola bíblica dominical possa estar cada vez mais fortalecida, porque esse é o nosso objetivo. E você já deixou o seu like, já deixou o seu joinha? Deus está vendo, viu, crente? Você assistindo o vídeo todo e não deixando o like. Deixa o seu like, deixa também um comentário, eu vou ter o maior prazer em poder estar te respondendo. Na aula de hoje, no vídeo aula de hoje, nós vamos estar trabalhando a terceira lição de juniores do segundo trimestre de 2025 e que tem como tema o profeta da restauração de Israel. E esse profeta foi quem? Deixa aqui nos comentários. Exatamente, profeta Ezequiel. Famoso profeta do Vale de Ossos Secos. Vai ser uma bênção essa aula, eu não tenho dúvida. E se você também tem essa certeza, deixa aqui nos comentários. Para essa aula você precisa ter em mente o objetivo. Então já anota aí que é ensinar que Deus opera para a restauração e preservação da comunhão espiritual com Ele. Esse aí é o objetivo da aula de hoje. Então, tudo que você for preparar, tudo que você for planejar, deve estar voltado para alcançar esse objetivo. Seus alunos precisam alcançar esse objetivo de entender que Deus opera para a restauração e a preservação da nossa comunhão com Ele. Para receber os seus alunos com dinamismo e já está despertando a curiosidade, você pode distribuir para eles alguma coisa, algum item seco, morto, por exemplo, um pedacinho de graveto, um pedacinho aí de uma árvore que esteja bem seca, você pode entregar para eles. Ou então algum outro item que esteja bem ressecado, bem seco, bem sem vida, bem quebradiço, algo que você olha e veja, ali não tem vida, ali não tem como ser restaurado, ali não tem como ser aproveitado. Eu acho que o pedacinho aí de um galho de uma árvore é excelente. Entregue e não explique muita coisa não, apenas reforce que eles precisam guardar aquele item que vocês vão utilizar no momento da aula. Logo em seguida, faça a oração com seus alunos, não esqueça não, comece a sua aula com oração e para isso você pode utilizar a caixa da oração. Pegue aí um dos motivos da oração ou sorteie para que cada aluno possa pegar um e vão juntos interceder a Deus apresentando aquele motivo de oração. Depois do momento da oração, você pode estar dando continuidade com o momento da chamada. E anota, pega papel e caneta para anotar, tá bom? Os alunos que estão presentes, eles podem estar respondendo de forma intencional: eu tenho comunhão com Deus. E para os que estão ausentes, eles podem estar respondendo: que ele tenha comunhão, aleluia. Deixe aqui nos comentários se você tem aproveitado dessa nossa sugestão e se os seus alunos estão gostando. Vamos dando continuidade. Faça também o momento da oferta e como eu sempre tenho explicado aqui, sugerido, é interessante que você conecte o tema a ser estudado também com esse momento do ofertório. Você pode estar falando para eles que ofertar é uma forma de mostrar que nós estamos vivos espiritualmente e que nós nos importamos com a obra de Deus e queremos participar dela ativamente. Então, quem foi restaurado por Deus também aprende a dar com alegria, a ofertar com alegria na casa do Senhor Jesus. Pergunta aí para eles, quem aqui quer ajudar a obra de Deus com alegria? Quem aqui quer mostrar que está vivo espiritualmente e por isso oferta na casa do Senhor? E aí você faz aquele momento maravilhoso do ofertório, seguido então da apresentação do tema. E para a apresentação do tema de hoje, você vai utilizar esse galhozinho que você deu para os seus alunos.
Peça que eles possam estar olhando esse objeto, olhando esse item que você entregou. O que é que eles veem aí? Será que tem como esse item ser reaproveitado? Será que tem vida nesse item? Será que esse item que eles receberam, por exemplo, se for o galho, ele pode voltar a ser uma árvore? Se a gente coloca ele no chão, molhar, regar, será que ele volta a ser uma árvore? Será que a gente consegue trazer vida? Nós conseguimos trazer vida de alguma forma para esse objeto? Então pergunta para eles, como é que tá esse objeto aí? Ele tá frágil, ele tá quebradiço, ele tá sem vida, ele tá seco, ele tá como? E em seguida, você vai fazer a conexão com o tema de hoje. Pergunte para eles aí, vocês conseguem imaginar um lugar cheio de coisas assim? Um lugar onde havia apenas ossos secos espalhados por todos os lados? Você acha que algo que está completamente destruído, seco, morto, como ossos, por exemplo, como esses galhos aí que eu dei para vocês, eles podem voltar a ter vida? Será que nós temos poder para fazer isso? Quem vocês acham então que tem poder para trazer vida novamente para ossos secos, para esses galhos de árvore? Quem vocês acham que tem esse poder, que conseguiria realizar essa proeza? E com certeza eles vão falar, Deus tem esse poder. Se eles não falarem, você fala, Deus tem esse poder. Deus, ele traz vida onde há morte. Deus traz renovo, Deus traz esperança onde nós não conseguimos ver solução. Explique para eles que Deus, ele mostrou ao profeta que nós vamos estudar hoje, o profeta Ezequiel, um vale cheio de ossos secos, ou seja, de ossos sem vida, como esses galhos que vocês receberam. E aí, Deus perguntou para eles, será que esses ossos podem reviver? E vocês, se Deus perguntasse isso para vocês hoje, o que vocês responderiam? Tem alguma coisa na vida de vocês que está sem vida, que está morto, que está sem solução e que vocês gostariam que Deus restaurasse? Deixa essas interrogações. E aí você dá continuidade com a sua aula, tá bom? Anuncia o tema, é claro, explicando que na aula de hoje nós vamos estudar sobre o profeta da restauração de Israel, que foi o profeta Ezequiel. E aí você dá continuidade na sua aula e deixa os alunos matutando, tá bom? Essas perguntas vão servir para isso, para despertar a curiosidade neles. Vai despertar reflexão. Então, enquanto você for louvando, você for fazendo a leitura da palavra, eles vão estar ali tentando criar o seu próprio conhecimento, tentando dar respostas a essas perguntas. Mesmo que eles não tenham tentado responder nesse momento, mesmo que eles não tenham acertado as respostas, eles vão começar aí agora a procurar identificar no restante da aula a resposta para essas perguntas. Tá vendo a importância de você fazer as perguntas? Então não esquece não, pausa o vídeo, anota tudo direitinho e leva para sua sala de aula. E o texto base de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Pergunta para eles, vocês já viram essa palavra sendo lida na igreja? Então vamos ler junto? Vamos ver o que é que diz nessa palavra? Abram as Bíblias e faça essa leitura em conjunto. Em seguida, faça também a leitura do Memorizando, que está no livro de João, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Então, Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Posso ouvir um aleluia aí, irmão? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Incentiva os seus juniores a glorificarem. Incentiva os seus juniores a adorarem a Jesus, tá bom? A perder esse medo, essa timidez de glorificar. Porque quando eles aprendem a glorificar na tua sala da EBD, eles vão também aprender a glorificar lá no momento do culto, a aprender a glorificar durante o dia em casa, onde quer que eles estejam, eles não vão ter vergonha, eles não vão ter receio de glorificar a Deus. Para memorizar, você pode estar escrevendo os versículos em cartões com frases separadas, tá? Você vai pegar aí, vai separar o versículo em frases e vai escrever em alguns cartões. Por exemplo, então Jesus afirmou em um cartão, em uma tirinha de papel, eu sou a ressurreição e a vida. Em outra, quem crê em mim, outra tirinha, ainda que morra, outra tirinha, e viverá. E você pode ainda colocar em uma outra tirinha
a referência bíblica, que é João, capítulo 11, versículo 25. Você vai fazer uma roda com as crianças e você vai estar recitando com eles o versículo. Você pode recitar, pedir que eles recitem por algumas vezes. E quando você vê que eles estão tendo mais ou menos segurança em relação ao versículo, você vai fazer a dinâmica com eles. Você vai pegar uma bola e você vai combinar com eles que quando você lançar a bola para alguém, para algum aluno, este aluno, ele vai ter que recitar a primeira frase do versículo, tá bom? Então é importante que eles possam estar gravando essas partes do versículo. Você pode, inclusive, no início, colocar essas tirinhas aí exibidas, tá bom? Coloca, se você também não puder levar em tirinha, você pode escrever no quadro. E aí, cada aluno escreve no quadro assim, separado por frases. E aí, cada aluno vai ter ali a oportunidade de recitar uma frase do versículo. Aquele aluno, depois que recitar a frase, vai escolher um outro colega de forma aleatória e vai lançar a bola. E aquele aluno ali que ele lançou a bola vai ter que falar a segunda parte do versículo assim, até completar todo o versículo. Então, primeiro você faz, eles tendo acesso a esses cartões, eles tendo acesso a essas frases com a parte do versículo, ou então olhando para o quadro, e depois, na segunda rodada, na terceira rodada, aí você já vai esconder esses cartões, ou esses cartazes, ou apagar o quadro, e eles vão ter aí agora que falar as partes do versículo sem estar olhando para lugar nenhum. Você gostou? Você vai fazer com a sua turma? Tem que colocar esses alunos para memorizar, e tem que criar métodos animados, alegres, para esses alunos memorizarem os versículos da palavra de Deus, tá bom? E no final vocês podem repetir mais uma vez todo mundo junto, recitar a referência bíblica, que vai ser uma bênção. Mas não esqueça não, explica para eles que Jesus, ele disse que ele é quem traz a vida novamente. Ele quem dá a vida e ele quem pode trazer de volta a vida. Mesmo quando algo parece acabado, mesmo quando algo parece morto, mesmo quando algo parece que não tem como ter mais vida, se Jesus quiser, ele traz vida, ele restaura, ele faz tudo novo e de novo. E se nós acreditarmos nele, nós vamos viver para sempre cheios de alegria e de esperança. Então, o que é que nós precisamos? Colocar a nossa confiança no Deus que pode trazer a vida novamente, que pode restaurar tudo, no Deus que tem todo o poder. Que coisa maravilhosa esse versículo, hein? Muito bom poder falar sobre ele com os nossos juniores. EBD é isso, EBD é para os nossos juniores terem mais conhecimento de Deus e mais intimidade com o nosso Deus. Logo em seguida, depois de você fazer esse momento do memorizando, você pode dar continuidade com o momento do louvor. Anota aí a nossa sugestão: O Senhor da Fé, de Amiguinhos da Fé, e O Amor de Deus e a Restauração, de Cordeirinhos TV. São louvores aí que tem tudo a ver com o tema da aula de hoje. Então, deixa aí tudo anotadinho que é para você levar para sua sala de aula. Você precisa ter uma aula dinâmica. Você precisa ter uma aula interativa. Os seus alunos precisam participar. Eu gosto muito de falar e reforço aqui com vocês. Nem sempre alunos quietos é sinônimo de aprendizagem. Seus alunos precisam interagir com você, precisam participar da sua aula, tá bom? E se você quer essas nossas sugestões todas aí no seu WhatsApp, em forma de PDF, em forma de vídeo, em forma de imagens, para que você dinamize ainda mais as suas aulas, inclusive a nossa dinâmica por escrito, esse plano de aula, você precisa vir se tornar membro VIP do nosso canal. Assiste esse vídeo que você vai entender melhor como é que faz para ser membro. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É maravilhoso, crente! Não perde essa oportunidade não, viu?
Ó, é muito fácil. Entra aqui na descrição do vídeo, onde tem aí o tema do vídeo embaixo. Você vai apertar em ver mais. Tem um link que vai te direcionar para o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? É o nosso grupo de informações. Lá no WhatsApp você vai tirar todas as suas dúvidas em relação a como funciona, como é essa assinatura, qual é o valor, o que é que você vai receber, quando. Então você vai tirar todas as suas dúvidas e vai receber os nossos benefícios. Então não perde tempo não. Vem se tornar membro VIP, vai ser um prazer ter você conosco. Mas dando continuidade, como eu estou falando sobre dinâmica, vamos para o nosso momento da dinâmica. E a dinâmica de hoje está sensacional. O tema da nossa dinâmica é a Caixa da Restauração. E o objetivo dessa dinâmica é ajudar os seus juniores a refletirem sobre áreas em suas vidas que precisam ser restauradas por Deus, como amizades, como a sua fé, como a sua obediência, os seus relacionamentos familiares, com amigos. Então, juniores, tem coisas para ser restaurada? Tem também. E você vai ensinar para eles nessa aula de hoje. Você vai levar aí uma caixa bonita, decorada. Pode ser uma caixa, pode ser aquelas sacolas bonitas também de papelão. Vai ficar bom também. Você vai colocar dentro dessa caixa alguns papéis dobrados, tá bom? De preferência papel bonito, papel colorido, faz um cartãozinho bacana, tá certo? E você vai colocar nesses papéis situações que precisam de restauração. São situações que tem tudo a ver aí com a fase desses juniores, então você vai colocar nessas tirinhas. Como por exemplo, briguei com meu melhor amigo e agora não falo mais com ele. Acontece com os juniores? Demais! Fico com vergonha de orar em público e tenho orado cada vez menos. Meu Deus do céu! Será que tem juniores vivendo essa situação? Deixa aqui nos comentários. Minha família anda discutindo muito e me sinto muito triste com isso. Ou então, tenho mentido para não levar broncas. São áreas da vida dos nossos juniores que vai estar precisando aí de restauração. Você coloca os juniores em círculo e logo em seguida você vai ou louvar com um louvor ou então vai soltar aí um louvor na caixinha de som e vai pedir que eles possam estar passando essa caixinha como a dinâmica da caixinha que passo a passo. Quando você parar, a música ou o louvor for interrompido, eles vão abrir a caixinha, vai tirar o bilhetinho que está lá dentro com essa situação que precisa de restauração e vai estar lendo em voz alta para toda a turma, para todo mundo ouvir. Se algum aluno tiver dificuldade com leitura, você pode estar lendo para eles. E você vai fazer duas perguntas para este aluno, ele vai ter que te responder duas perguntas, mas fica tranquilo e já avisa para eles para ficarem tranquilos também, que as perguntas são muito simples. Você vai perguntar assim, ó, você já viveu algo parecido com isso? Você já viveu uma situação parecida com essa, ou uma situação dessa? Como foi? Como Deus pode restaurar essa situação? Que coisa maravilhosa, hein? Pergunte também, e você pode fazer o quê para dar o espaço, a oportunidade para Deus restaurar essa situação? Essa dinâmica vai ser maravilhosa, vai falar fortemente com seus juniores. Então, se o seu tempo for curto, que eu sei que às vezes o tempo é curto, prioriza fazer ela, encurta um pouquinho as outras coisas, encurta um pouquinho as outras áreas, mas deixa que esses alunos possam estar se expressando. São problemas que eles vivenciam, são situações que eles vivenciam e eles precisam saber como lidar com essas situações. Então, prioriza aí essa dinâmica. Ao final, depois que todas as crianças tiverem a oportunidade de estar pegando aí um papelzinho, estar respondendo essas perguntas, você pode estar fazendo a reflexão com eles. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu, enquanto enquanto tia, mesmo já tendo mais experiência, mesmo já tendo uma idade maior que vocês, eu também passo por situações parecidas com essa, que Deus precisa restaurar a minha vida. Então, assim como Deus restaurou o povo de Israel, que nós vamos agora estudar sobre isso, Ele também pode restaurar cada área de nossa vida, cada sentimento do nosso coração. E aí você dá prosseguimento fazendo a introdução da história de hoje, falando sobre o nosso querido profeta Ezequiel. E para esse momento da contação de história, eu quero sugerir que você possa fazer aí uma decoração na sua sala de aula. Você pode colocar tecidos brancos, tá? E marrons no chão.
para poder simbolizar o Vale de Ossos Secos. Você pode espalhar nesses tecidos alguns ossos, você imprime aí a moldurazinha ou então confecciona o modelinho de ossos aí, como aqueles ossos que a gente compra, né, para cachorrinhos. Então você encontra aí o molde na internet, você faz, Maísa vai colocar aqui, ó, o moldezinho também. Você confecciona alguns ossos e coloca ali colado no lençol ou coloca em cima do lençol. Você pode também encher bexigas na cor branca e colocar esses desenhos colados para dar mais volume, para deixar o ambiente mais bonito. Você pode levar também o desenho ou então a imagem de um esqueleto. Você pode confeccionar um homem, um esqueleto humano aí em papelão. Fique à vontade, tá? Use aí a criatividade, deixa o ambiente bem condizente, chamando a atenção dos alunos para o tema que vai ser estudado. E para contar a história, além de você usar esse cenário, você pode estar utilizando os seus alunos para participar ativamente fazendo dramatização. Você pode também estar apresentando imagens, ilustrações. Inclusive, vou pedir para a Maísa deixar aqui algumas imagens, tá? Algumas ilustrações para vocês se inspirarem. E tudo isso vai facilitar para que os seus alunos possam estar atentos à sua aula e também eles poderem adquirir o conhecimento necessário, porque você sabe, os juniores eles aprendem ouvindo, aprendem fazendo e aprendem também vendo, fora outras formas de aprendizagem que nós também temos. Comece apresentando para eles o primeiro tópico, como nós já temos feito desde a aula de número 1, apresentando quem foi Ezequiel e quando ele profetizou. Explique para eles que Ezequiel ele foi um profeta de Deus, mas também um homem comum. Inclusive, ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. Então, ele foi criado para ser sacerdote. Ele era um homem comum ali da tribo de Judá, a tribo do sul, como nós falamos na aula anterior. Você pode, inclusive, usar o mapa da aula anterior para reforçar novamente esse conhecimento. Explique para eles que Ezequiel, ele foi um dos que foi levado cativo, foi levado preso para o cativeiro babilônico, ou seja, ele foi levado preso para a Babilônia, para viver na Babilônia, depois que aconteceu a invasão ali do reino de Judá, como nós falamos na aula anterior. É interessante que você crie essa conexão para eles entenderem aí uma sequência da história. Quando ele chega lá, ele vai profetizar. Na verdade, ainda em Jerusalém, ele já profetizava, ele já era um homem de Deus. Porém, essa passagem de hoje que fala sobre a restauração de Israel acontece lá na Babilônia. Então Ezequiel ele foi chamado por Deus lá no período de exílio, lá no período de cativeiro na Babilônia, para anunciar a palavra de Deus. Ele inclusive foi chamado de atalaia. Atalaia quer dizer mesmo que vigia, ele vigiava, ele via o que estava acontecendo com o povo e ele alertava o povo, tá? Deus falava com ele e ele transmitia para o povo as palavras de alerta para o povo. Inclusive, ele também falou, anunciou para o povo sobre a restauração, que é o que nós vamos ver já já. Agora, pergunte aí para os seus alunos, será que foi fácil para Ezequiel anunciar tanta coisa para o seu povo, estando em um lugar distante, estando longe da sua terra, estando longe do seu lugar de criação, do seu lugar natural? É como se vocês estivessem na escola e todos os seus colegas estivessem fazendo coisas erradas, seus colegas estivessem fazendo coisas que não agradam a Deus, e Deus falasse com você, olha, repreenda aí os seus colegas, diga para eles que eles estão fazendo coisas erradas, que isso não está me agradando. E no final, ele também teve a oportunidade de falar, olha, se vocês se arrependerem, se vocês se consertarem, Deus ele vai restaurar vocês. Ele vai fazer com que vocês se voltem novamente para ele e vocês vão poder viver novamente lá no reino de vocês, no lugar que Deus preparou para nós. Olha que coisa boa. Teve a parte difícil, mas teve a parte boa também. Incentive aos seus juniores. Vocês precisam ser atalaias onde quer que vocês estejam. Vocês precisam ser profetas de Deus
onde quer que vocês estejam, mesmo que não esteja em casa, mesmo que não esteja na sua igreja, mesmo que esteja em um lugar distante, mesmo que esteja no meio de gente que você não conhece, no meio de gente estranha, que não teme a Deus, vocês precisam ser profetas do Senhor. Vamos agora então para a segunda parte, que é a visão de Ezequiel. Explique para eles que Ezequiel teve uma visão que foi muito impactante. E nesse momento você vai utilizar aí o cenário que eu te sugeri no início para fazer uma dramatização com seus alunos. Escolha um aluno para representar Ezequiel e peça a colaboração do restante da turma para poder participar no momento certo, fazendo aqueles que vão ser os ossos secos sendo restaurados, tá? Ganhando vida. E também, principalmente, para poder fazer o efeito sonoro dessa dramatização, tá bom? Fazer o som do vento, está fazendo aí o som dos ossos se batendo, se encaixando. Então eles vão estar todos aí participando ativamente dessa dramatização. Escolhe o aluno que vai representar Ezequiel. Se possível, faça uma caracterização. Isso tudo ajuda os seus alunos a se concentrarem na sua aula. Explique que Ezequiel ele é levado a um vale de ossos secos. E você pode fazer aí o papel de Deus. Você pode fazer as falas que seriam de Deus. E você vai conduzir Ezequiel até esse vale. Pega na mão dele e conduz até o vale. E aí pede para os alunos fazer aí o barulho de som de vale, né? Vale é um lugar mais rebaixado, então o vento passa ali fazendo um barulho. Então eles vão fazer aí um assovio, um barulho, representando ao vento, porque era um lugar deserto, era um lugar sem vida, um lugar sombrio. E já Ezequiel peça que ele possa fazer a representação. Como é que você se comportaria em um lugar desse? Você ficaria assustado? Ficaria com medo? Qual seria a sua reação? Então ele vai dramatizar aí essa cena. E você vai estar falando com eles. Ó, imagine que você está assim em um vale muito grande, mas um vale que não é normal. É um vale cheio de ossos secos. Vocês já viram a caveira de algum animal? Algum lugar onde tem caveira de animais, onde só tem ossos secos? Vocês já viram o local onde um animal morre? Como é que fica ali os ossos todos ali espalhados? Então imagine aí um vale onde só tinha esses ossos, forrado com esses ossos, mas eram muitos ossos. Já imaginaram? Então não é um lugar bonito, não é? É um lugar de desolação, é um lugar feio, é um lugar sem vida, é um lugar sem cheiro agradável. Com certeza era um lugar que não tinha um cheiro agradável. Então imaginem aí como não era a visão, como não foi a visão que Ezequiel estava vendo. Como será que Ezequiel se sentiu nesse lugar? E vocês como se sentiriam? Você já se sentiu em uma situação que parece que você está em um vale de ossos secos? Uma situação que você não vê saída, uma situação que você está com medo, uma situação que você não consegue ver esperança, que você não consegue ver que vai ter uma resolução na questão, que não vai ter uma resposta. Vocês já se pegaram em uma situação assim? É como um problema muito grande, como na situação que nós falamos lá na dinâmica, um problema que você não vê solução, que você acha que acabou ali, que não tem mais como ter outro jeito. Então, se já aconteceu com vocês, façam essas perguntas que é para poderes conectarem aquilo que você está ensinando com o seu dia a dia, com a sua vida prática. E aí você pode fazer o diálogo de Deus com Ezequiel. O aluno que representa Ezequiel responde e você faz as perguntas. Ou então você pode até escolher um outro aluno para falar as falas que é a fala de Deus, como Deus falou com Ezequiel. Então a voz que representa a voz de Deus vai perguntar: Ezequiel, esses ossos, eles podem reviver? E Ezequiel vai responder: Senhor, tu sabes. E você leva os seus alunos a refletir. E aí? Pode? Teria condições? É possível? Então, quem está representando a voz de Deus fala: profetiza, Ezequiel, sobre esse vale, profetiza sobre esses ossos secos para que eles possam voltar a ter vida. E para esse momento da história, você vai pedir que os alunos possam vir, possam ficar abaixados, né, em volta do vale, e eles vão estar fazendo movimentos leves e vão fazer batidinhas, como se os ossos estivessem se encaixando, tá bom? Mas logo depois
do comando de Ezequiel, logo depois que Ezequiel profetizar. Então você já avisa para eles, vocês vão se organizar assim, vocês vão se representar dessa forma, e quando Ezequiel profetizar, vocês vão executar aí esse comando. E então Ezequiel vai profetizar com muita vontade. Eu profetizo em nome do Senhor, ossos voltem a viver. E você pode narrar que de repente os ossos começaram a se juntar, osso com osso, e começou a ganhar forma. E até esse momento eles vão estar só fazendo movimentos leves e barulhos, de encaixe, barulhos de pisadas, barulhos de encaixe. Eles vão fazer essa representação junto com você. Explique para eles também que quando nós obedecemos a palavra de Deus, ao comando de Deus, coisas novas acontecem. Mesmo que não tem vida, volta à vida. Mesmo que parece não ter solução, começa a aparecer solução por conta do poder de Deus. E quando o profeta ele vai profetizar, ele vai dar ordem segundo a vontade de Deus, os ossos começam a se juntar, começam a ganhar forma, e soprou um vento, que foi o vento do fôlego de vida. E aí nesse momento eles podem estar fazendo o som do vento, representando essa parte da dramatização, essa parte da história de que o Espírito começou a pairar sobre aquele lugar e está dando vida àqueles ossos, dando vida àqueles esqueletos que foram se formando. Após isso, todos podem se levantar de uma vez e aí agora gritar bem alto e bem forte: recebemos vida nova! Aleluia! E aí pede para eles darem glória a Deus, pede para eles comemorarem, porque o que estava morto reviveu através da palavra de Deus, usando o profeta para profetizar. Deixa claro para eles, a nossa boca tem poder. Nós podemos profetizar vida em nome de Jesus. Nós precisamos profetizar resolução dos problemas em nome de Jesus. Nós precisamos profetizar coisas boas em nome de Jesus, porque as nossas palavras, quando nós usamos para o bem em nome de Jesus, elas têm poder. Explica para eles que depois dessa linda visão que Ezequias teve, o próprio Deus dá o significado da visão. Ele vai dizer que mesmo que o povo de Israel, mesmo que a sua nação, ela estivesse ali cativa, ela estivesse ali no exílio, estivesse presa ali, afastados de Deus, mas que Deus ele ia juntar esse povo novamente, que ele ia restaurar a comunhão do povo com ele. Bastava que o povo se arrependesse, que Deus ia dar mais uma chance de ter comunhão com ele novamente, e Deus iria trazer a nação de Israel de volta lá para o seu território e formar a nação novamente, formar o seu reino novamente. E hoje a nação de Israel é um reino, a nação de Israel é uma nação reconhecida. Pergunta aí para ver se os seus juniores sabem. Afirma que é sim, porque é o cumprimento da promessa que o próprio Deus fez através de Ezequiel. Pergunte para eles mais uma vez: e agora, depois de nós falarmos sobre isso, vocês conhecerem o poder de Deus, o como Deus tem interesse, o quanto Deus tem prazer na restauração em nossas vidas, tem algo na vida de vocês que vocês gostariam que Deus restaurasse? Será que vocês estão tendo comunhão com Ele? Vocês têm orado o suficiente? Será que vocês têm tido relacionamento com Deus como é para ter? Ou vocês estão um pouco distantes? Vocês desejam pedir a Deus para restaurar algo na vida de vocês? Será que vocês pararam de ler a Bíblia e agora quer que Deus restaure essa vontade novamente de vocês lerem a Bíblia? Será que vocês brigaram com um colega e você quer que Deus restaure essa amizade? Será que você mentiu pro papai e pra mamãe e você perdeu, eles perderam a confiança em você e você quer restaurar essa confiança? Então pergunta aí pros seus juniores. E aproveite para explicar que Deus ele nos ama muito. Ele nos ama tanto que Ele quer restaurar a nossa vida. Mesmo quando nós erramos. Mesmo quando nós cometemos falhas. Como o povo cometeu e precisou ser levado cativo. Precisou sofrer um castigo. Nós também, mesmo que nós venhamos errar, nós vamos sim pagar com uma disciplina. Mas Deus tem prazer em restaurar a nossa comunhão com Ele. E para
concluir esse momento da aplicação da história, você pode pedir para os seus alunos confeccionarem junto com você um cartaz. E esse cartaz você pode chamar do Vale da Restauração. Então você coloca o título no cartaz, o Vale da Restauração. Você vai entregar aí para os alunos alguns ossos, tá? Alguns desenhos em formato de ossos, recorta, entrega para eles. E eles vão escrever algumas palavras de esperança nesses cartões. Você pode dar sugestão aí: amor, perdão, comunhão, Deus me ama, eu posso mudar, eu sou importante para Jesus, a partir de agora vai ser diferente. Então eles vão escolher aí uma palavra, uma frase de esperança, vai escrever aí nesse osso, né, desse desenho de osso que eles receberam, e vocês vão colar no cartaz e vai fazer o Vale da Restauração. Vai ficar um cartaz muito bonito. Você pode estar aí exibindo nas redes sociais, apresentando na nave da igreja. E se você exibir, se você publicar nas redes sociais, não esquece não, marca o canal Descomplicando a Teologia, que vai ser um prazer poder fazer aí o repost da sua publicação. E não esquece não, nos segue lá no Instagram também, viu? Nos acompanha por lá. Lá nós oferecemos para vocês um card com leitura diária, oferecemos também uma videochamada, um alarme. Tudo isso para você interagir com seus alunos durante a semana. E vamos começar cada vez mais fazer posts para ajudar a vocês, professores, tá bom? Então faz aí esse momento, mas não esquece não, faz a atividade da revista, valoriza quem comprou a revista, pede para fazer atividade em casa, se não der tempo de fazer na sala de aula, corrige na próxima aula, mas valoriza quem adquiriu a revista. E não esquece outra coisa, muito importante. Se você fez toda essa reflexão com os alunos, você precisa orar com eles. Você precisa orar no sentido do tema que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, ore pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa encher os seus alunos de vida, possa restaurar aquilo que eles têm apresentado a Deus, aquilo que tem sido quebrado, que tem sido destruído na vida deles, que eles estão sem esperança. Então pede aí a Deus que possa restaurar, se é a família, se é a comunhão na família, não importa qual seja a situação que os seus juniores estejam enfrentando, orem e apresente a Deus, para que Deus possa restaurar e estar enchendo com o seu Espírito Santo. Anuncie para eles também qual é o tema da lição da próxima semana, que é o profeta do cativeiro na Babilônia. Então, mais uma vez, nós vamos falar aí sobre o cativeiro. Esse pedaço aqui, ó, já foi um pouquinho mais à frente, já falando mais da restauração, mas ainda tem mais profecia aí sobre o cativeiro. Então, na semana que vem, nós vamos estudar melhor sobre isso, nos aprofundar melhor sobre isso. E eu quero louvar a Deus por sua vida. Muito obrigada por estar aqui conosco. Não sai desse vídeo sem deixar seu like, não sem deixar seu comentário, sem se inscrever em nosso canal, viu? E a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Tchau, tchau!
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.